Você sonhou que sofria opressão de uma pessoa que já faleceu? No card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Pessoas Falecidas. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte: essa noite eu sonhei com meu padrasto que já é falecido. Em todos os sonhos ele exerce poder e autoridade sobre mim. Nos sonhos eu sempre estou com medo dele. E ele sempre é ruim e autoritário comigo. Ele é a pessoa que eu mais tenho raiva e mágoas nesse mundo, mesmo ele não estando mais nesse plano. Eu sei que é errado manter isso e me esforço para perdoá-lo, mas eu não consigo. Já fiz várias orações pedindo a Deus para me livrar desse sentimento ruim. Já fiz oração do perdão da Seisha no Ie, algumas visualizações e outras técnicas, mas não deu em nada até agora. Mas eu vou continuar tentando. Vou fazer a carta mágica, como você sugeriu, Elias, e eu não quero mais que isso atrapalhe a minha vida e também não quero mais penalizar o meu padrasto, que, embora tenha sido uma pessoa muito má quando esteve aqui, ele não merece toda essa carga negativa que eu jogo para ele. Bom, nos seus sonhos repetitivos, você continua a ser oprimido por essa pessoa que já não é mais viva. E por que isso acontece? Na verdade, não está se tratando do seu perdão, porque na verdade tudo que você fez deu sim certo. E é por isso que estamos eu e você aqui agora questionando isso aí. Porque muitas vezes você começa a afirmação por uma via, mas ela se concretiza por muitas outras, nem só por uma ou mais, mas por sucessivas vias, justamente porque você optou por uma primeira. Se você não opta por uma primeira via de afirmação, você não segue ali o roteiro estabelecido pelo cosmos. Você afirmou, você visualizou e você fez uso de outros dispositivos e todos funcionaram. É por isso que muitas pessoas elas têm o poder pessoal enfraquecido, porque elas vão lá por uma via pedir benefício e elas desafirmam depois. Há pouco tempo eu fui na casa de um homem doente e disse: o senhor vai ficar curado, entregue o seu perispírito todos os dias. Aquele homem ficou curado. Ele foi no médico um tempo depois, uns meses depois, e as doenças dele, o câncer havia sumido. E ele disse para mim: você não me curou. Quem me curou foi um homem lá em tal lugar. E eu fiquei quieto. Não respondi nada para ele, só ouvir. E aquele homem parava sempre olhando para mim, como se eu devesse alguma coisa para ele. E de repente aquele homem desapareceu, eu não via mais ele. Ele voltou a ficar doente. E eu também não pude socorrê-lo, porque, infelizmente, muitas pessoas só vão agregar informação à consciência através da experienciação. Ele até pode ter ido em outro médium ou médiums, até porque todo ser humano é médium. Mas quem começou uma afirmação valente, realmente divina, foi eu. Eu até disse em algum momento: o senhor pode ir lá naquele médium, não tem problema. Mas ele chegou e negou, ele falou para mim: você não me curou. E ele falou isso num dia que eu fui pedir para ele perdoar as pessoas. Eu fui falar para ele do cristianismo verdadeiro e legítimo, que quer o perdão para todos. E naquele dia ele me apontou e disse: você não me curou. Quem me curou foi outra pessoa. E isso foi o mesmo que dizer para mim: saia da minha presença. E o homem voltou a ficar doente e morreu muito rápido. Todas aquelas doenças voltaram. Agora que você já fez uma afirmação, você já visualizou, está acontecendo a cura para esse problema que você quer? Sim. Agora, é claro que você precisa continuar lutando, mas não significa
que a visualização não surtiu efeito, só porque a cura ainda não aconteceu. Quando você afirma, quando você visualiza, o cosmos fica esperando a hora certa para intercalar o seu desejo entre infinitas possibilidades e entre probabilidades. Jamais com profecia, com previsão para o futuro. Quem adora trabalhar com profecia e previsão para o futuro é a Matrix, macabra e suína. Então aqui, o que você está sofrendo é o impacto de um ser que você não pode ver. Ele é sorrateiro, ele é maligno. E ele atua na sua vida, atrapalhando você. Mas é naquele formato do seu padrasto que ele se encanta, que ele se regozija. Ele não é o seu padrasto que está lá no sonho. É esse poder que você precisa eliminar da sua vida. É por isso que você vê ele com frequência. Porque com frequência ele atua no seu astral. Por isso. Mas não é o seu padrasto que está vindo ali. Não é. Agora, é claro, você vai fazer a carta mágica. Você precisa continuar, sim, aí, trabalhando no sentido cosmos. Porque carta mágica é trabalho cosmos. É visualização, é trabalho cosmos. Você está lidando diretamente com o poder superior. Mas você precisa ter esse entendimento que as afirmações, elas se concretizam por etapas. O fato de você visualizar ou ser declarado curado, num primeiro momento, não significa que você precisa deixar de trabalhar naquele problema. Então não desagradeça a visualização, não desagradeça nada, nenhuma bênção, nenhuma palavra positiva que vem em sua direção. Porque tudo soma aí para que você tenha a resolução daquilo que você julga importante. Prezado internauta, eu quero que você alargue agora um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho no YouTube prospecta bem para todos indistintamente, amor cristão. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Em algum momento você vai sonhar que está enfrentando corajosamente o seu padrasto, mas esteja consciente de que o enfrentamento não está acontecendo no astral, no perispírito, com o seu falecido padrasto, mas sim com um poder sorrateiro, que é representado ali pela morfologia, pelo aspecto físico ali do seu padrasto que já partiu. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.